Olá, pessoal. Vou explicar aqui os exemplos de matrizes e aí vou começar pela construção. Como eu construo uma matriz? Depois eu vou explicar como somar ou subtrair matrizes e também a matriz transposta, que essa é a nossa primeira parte do conteúdo sobre o assunto, né, de matrizes. Então, para construir uma matriz, eu preciso primeiro saber qual é o tamanho que eu quero dela. Então, eu vou colocar aqui que eu quero uma matriz 2 por 2 e ela tem que ter essa fórmula aqui, ó. 2 vezes o I mais J. O que é o I e o que é o J? Então, deixando bem claro para vocês o que é um, o que é outro, I e J representa linha, coluna. Então, nós temos que o I é linha e o J é coluna. Lembrem que o I, linha tem I. Então, o I, linha, J, coluna. Primeiro passo para construir uma matriz é saber o seu tamanho e a sua fórmula. Sabendo o seu tamanho, nós vamos colocar aqui como ela deve ser. 2, 1, 2, 2. Sempre segue nessa ordem, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. O primeiro número é linha, o segundo é coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Como a minha matriz é 2 por 2, eu vou representá-la dessa maneira. É o primeiro passo que vocês devem fazer. Segundo passo é substituir o valor do I e do J. Então, lembrando que o I é a linha e o J é a coluna. O I sempre é o primeiro número e o J é sempre o segundo. Então, eu vou substituir o I e o J. 2 vezes o I mais o J. Sabemos que primeiro a gente multiplica, né? Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, eu vou fazer do segundo elemento. 2 vezes o I, que é 1, mais o J, que é 2. O I é o 1, o J é o 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Agora, nós vamos fazer o 21. 2 vezes o I, que é o primeiro, mais o J, que é o segundo. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E por último, 2 vezes o I mais o J. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Bom, até agora eu ainda não formei a minha matriz, porque a resposta final é colocar cada resultado no seu devido lugar. Então, o 11 deu 3, ele é o primeiro. O 12, que é esse aqui, deu 4, então vai aqui. O 21 deu 5 e o 22 deu 6. Claro que nem sempre é nessa ordem, né? Não tem uma lógica, vamos dizer assim, de ser na sequência de um em um. Os resultados podem ser negativos e variados, certo? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. Mas para qualquer construção de matrizes, nós vamos seguir essa maneira de resolver. Bom, pessoal, o segundo exemplo é uma matriz que tem uma condição. Aqui tem uma condição para a construção dela. Eu quero ela 3 por 2. 3 por 2 é 3 linhas e 2 colunas. E notem que o último elemento é exatamente o tamanho da matriz. E a condição diz que, onde o I for igual ao J, o resultado é 0. Onde o I for diferente de J, o resultado é 1. Então, não tem nem cálculo para fazer. Onde é que vai ser 0? Onde o I é exatamente igual ao J, no 11, no 22. Onde o I é diferente do J, que são os outros, ó, o I é do 1, o J é 2, é diferente, é para colocar 1. Aqui também é diferente, aqui é diferente e aqui é diferente. Então, eu vou estabelecer a condição. A condição vai estar no enunciado. Onde o I é igual a J, percebam que o I é igual a J aqui e aqui,
que é o 11 e o 22. E nos demais é para utilizar 1, certo? Agora vamos ver mais um exemplo. Bom, pessoal, continuando aqui o nosso exemplo, aqui nós temos uma matriz 2 por 2, é o nosso exemplo 3. Tem 3 condições. Então, quando tiver isso aqui, quer dizer onde o I é menor que o J. Aqui é onde o I é maior que J. E aqui é onde é igual. Então, vamos ver onde é que o I é menor que o J. Onde é que o I é menor que o J? No 11 é igual. No 12, o I, que é 1, é menor que o J, que é 2. Então, é esse aqui. Diz que o resultado tem que ser 5. Então, tá feito. Agora, vamos ver onde o I é maior que o J. Aqui significa maior. Tem aqui onde o I é maior que o J, aqui, porque o I é 2, o J é 1. Então, aqui diz para somar o I com o J. Se eu somar o I com o J, 2 mais 1, vai dar resultado 3. E onde o I for igual ao J, é para colocar 4. Que são esses dois aqui. Bom, o que eu vou fazer com toda essa salada? Vamos dizer assim. Eu tenho o I menor que J, que é esse aqui. Eu tenho o I maior que J, que é esse. E tenho o I igual a J. Cada um é uma condição. Agora eu vou formar a minha matriz. O 11. O 11 é onde o I é igual ao J. Então, é 4. O 12 é onde o I é menor que o J, então é 5. O 21 é onde o I é maior que o J, lembrando que o I é o primeiro número, então vai ser 3. E onde o I é igual ao J novamente, que é o 22, é 4. Temos aqui a resposta, essa aqui é a matriz. Se vocês colocarem isso aqui como resposta, vai estar incompleto, porque para ser em forma de matriz é organizado em linhas e colunas, pode ser parênteses, colchetes ou o traço, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos para a matriz transposta. O nome já sugere o que é, né? Então, se eu tenho uma matriz A, que era 2, 3, 1, 4, 0 e 2. Dessa forma, sendo uma matriz 2 por 3, a transposta dela, que tem um T aqui em cima para simbolizar, será o contrário dela. Será o quê? A linha que era 2, 3 e 1 passa a ser coluna. A linha 4, 0 e 2 também. Então, percebam que eu fiz a transposta, eu modifiquei, eu fiz o contrário, que era linha, vira coluna. E ela era 2 por 3, daí ela virou 3 por 2. Só não vai inverter a ordem, no caso, na matriz quadrada, né? 2 por 2 vai ficar 2 por 2 do mesmo jeito, só que os elementos que eram da linha vão passar a ser elementos da coluna. Agora, para finalizar, nós temos a adição de matrizes. Então, se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, assim. Eu coloquei sinal, mas nem precisava, tá? No 4. Eu vou somar ou diminuir, dependendo do que pedir aqui, na ordem dos seus elementos. Então, assim, ó, esse primeiro aqui vai resolver com esse aqui, porque eles ocupam a mesma posição. Como um é positivo, outro é negativo, eu vou diminuir. Então, vai dar 3. Como é positivo, não precisa aparecer o sinal. O 2 é o segundo, vai ser com o segundo. Sinais diferentes, diminui. Dá 1. O 3 mais o 3 dá 6. E o 5 mais 0 dá 5.
Então, somar duas matrizes é, na verdade, CSA, SAB, é resolver a adição e a subtração na ordem dos elementos. Agora, se fosse uma subtração dessas duas matrizes, eu ia colocar uma aqui, a outra do lado e ia diminuir. Só que eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, que aqui esse menos com esse menos vai virar um mais. Então, como é que fica aqui? Menos 1 e menos 4 dá menos 5. 2 e menos 1. Aí eu sei que menos com menos vai virar mais 1. Então, 2 menos 1 vai dar 3. Porque esse menos com esse menos vai virar um mais. É só tomar cuidado se vem o menos depois. 3 e menos 3 dá 0. E 5 menos 0 dá 5. E por último, se eu quero multiplicar um número por uma matriz, eu tenho, por exemplo, uma matriz aqui, que é 4, 0, menos 5 e 3. Se eu multiplicar por 2, todos os elementos serão multiplicados por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 5, menos 10. E 2 vezes 3 é 6. Multiplicar um número real por uma matriz, e esse número pode ser fração, pode ser negativo, seja lá qual for, é multiplicar cada elemento por esse número, mas continua na mesma posição. Então, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no Google Sala de Aula. Nós vimos como construir matrizes, matriz transposta e as operações com matrizes. Só não vimos a multiplicação entre duas matrizes, que esse assunto vem depois. Um abraço e até a próxima videoaula.